Olá, paz e graça. Vamos ler um texto. Se encontra no Novo Testamento, no livro aos Hebreus, a partir do verso 8, do capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um só esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, ou seja, o seu único filho. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Complementando, ora, pela fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o primeiro versículo. E o 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. A fé. A fé é o combustível das pessoas que se alimentam das convicções, tirando as incertezas, passando por cima das adversidades, sabendo que já superou muitas coisas e, se olhar para si mesmo, viu que essas superações, alguém estava do seu lado, alguém o ajudou, o beneficiou, o proporcionou que vencesse. A mão de Deus, um amigo, um anjo enviado por Deus. Algo sobrenatural aconteceu na tua vida e você não percebeu. Quantos escapes, quantas bênçãos. E quando no momento da dor e da sofridão que passasse, talvez no deserto muitas vezes, era fundamental que isso acontecesse para a evolução, para o crescimento e para o fortalecimento. A gente vê que na vida de cada um, muitas vezes algumas pessoas dependem do nosso comportamento e das nossas escolhas. Outras estão banalizando isto, achando que tanto faz como tanto fez, aqui é somente uma passagem mesmo, e nem falam essa palavra, talvez de morreu, acabou. E muitas vezes não se importam com aquilo que estão fazendo ou deixando de fazer. E no plano existencial de cada um e em coletividade que a gente vive dentro de uma sociedade, a partir do princípio da família, que é a célula máter dessa sociedade constituída por Deus, embora que você às vezes releve, não entenda, não queira, ignore a existência de Deus. Que na verdade Deus não existe. Você às vezes até tem razão sem saber, mas Ele é. Ele é aquilo que está em todos os lugares ao mesmo tempo,
Ele é soberano, onipotente, onipresente. Ele é esse amor que está no coração das pessoas, que em alguns momentos ele vem e demonstra isso para conosco mesmo, sabendo que tem alguma coisa em nós que nos movimenta e nos impulsiona para que a gente faça algo ou fale alguma coisa ou tenha algum sentimento relacionado às injustiças, não concordando com elas, ser justo, porque Deus é justiça, sentir amor por tudo aquilo que Deus criou, que é a natureza e as outras pessoas que a gente não conhece, ter sensibilidade, empatia e compaixão pelos problemas que as outras pessoas também passam e que às vezes nos machucam porque a gente fica comoído com a dor da outra pessoa. E muitas vezes quando você está na bênção, porque outras pessoas fizeram e proporcionaram isso pela mão de Deus, e você não entendeu, aquele alimento que está na tua mesa, que você senta junto com teus familiares ou num lugar que você saia para desfrutar daquilo que você conquistou do teu trabalho, para fazer uma alimentação fora, um passeio, alegrar-se com a família e colocar à mesa aquele alimento por quantas mãos já passaram e alguém fez alguma coisa para aquele alimento estar ali. E às vezes nós ignoramos isso, não percebendo que existe um trabalho por trás de cada ação que acontece e cada movimento que foi feito. Muitas pessoas colocaram o seu dia, o seu labor, às vezes ausentando de alguma coisa que fosse mais delicada ou fácil, mas sentindo dores para que o alimento estivesse no teu prato. E na circunstância da vida que a gente passa, muitas vezes nós não entendemos isto. Porque nosso egocentrismo, a nossa jactância, nos coloca um obstáculo de ver as coisas mais sensíveis, mais meigas. Por exemplo, olhar uma criança, a inocência de uma criança, o amor puro de uma criança, o perdão imediato que uma criança dá para quem de repente o feriu ou maltratou. As crianças que são tão indefesas, que estão na dependência de quem está perto dela para cuidar, zelar, proteger e ensinar um caminho excelente a ser andado, ser uma referência para essa criança, para que ela seja protegida e cresça forte e tenha saúde e paz na sua vida. E colha do melhor lá na frente pelas sementinhas plantadas hoje. E que nós, nessa caminhada, como os antigos, a qual nós lemos em Abraão, aqui em Hebreus, falando sobre Abraão, o propósito que ele teve na ocasião de sair da sua terra em Ur dos Caldeus, peregrinar por um local até chegar na terra da Palestina, porque ele ouvia a voz de Deus, porque havia uma promessa para ele e para quem estava com ele, a sua descendência, e seguir em frente. Alguns momentos da vida que aconteceram no passado, elas repetem hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso mundo contemporâneo, de tanta ciência a gente multiplicou, de tantas tecnologias que existem, mas a simplicidade, a dor, o frio, o calor, a fome, a sede, são coisas que nos acompanham desde o tempo das pessoas que viviam em cavernas. E nunca perder a essência daquilo que é o divino, que nos formou do nada e nos trouxe também para esse mundo que do nada era e do tudo se fez, daquilo que não existe mais, é o Deus, o Eu Sou. E quando ignoramos isto, talvez sejamos omissos e vivemos na escuridão, não buscamos o conhecimento e somos... Quem não faz isso é manipulado por aqueles outros que são maldosos, que vivem no poder e são obcecados por ele, para destruir outras pessoas e manter-se na riqueza, seu status, e distribuir a sua renda aos seus conchavos, os seus puxa-sacos, os seus aliados.
E nesse mundo peregrino ao qual nós estamos, você que se sente muito, às vezes, estranho, um corpo estranho dentro do ambiente, é que você não comunga com isto, com os erros, com as injustiças, com as falsidades, com a hipocrisia, com a corrupção. Claro que dentro do contexto da nossa vida individualizada, cada um de nós tem os pecados, as falhas e erramos também, ninguém é santo, perfeição só em Deus. Mas como obra de Deus em suas mãos, criatura sendo, podemos entender que a mão de Deus nos toca e nos molda para que sejamos um vaso novo, e esse vaso para que seja também abençoado com óleo que é unção, que alguém se aproxima de nós e hoje a gente se aproxima de alguém e alguém vai ter ódio de você ou vai gostar de você, porque aquele que não compactua com a luz, com a graça e com a verdade, com a justiça, eles vão te odiar. Eles vão te perseguir, porque você é luz, você é bênção, você escolheu o bom caminho, e as outras pessoas escolheram os caminhos das trevas, dos erros, das mentiras, das vaidades, da corrupção deste mundo que está tomando conta da humanidade, a qual estão se acostumando com isso como se fosse uma coisa natural. Mas quem está aqui de passagem realmente entende que a pátria não é essa, mas é somente uma terra para que a gente faça alguma coisa, um pedacinho do céu já aqui, e entendemos Deus na sua essência, vendo Deus na outra pessoa, sabendo que as limitações de cada um, do entendimento, da força física e do psicológico, elas também amoldoam cada um, e nós possamos entender que se você é forte, entenda que o outro não tem essa força, mas que você com sua força ajude aquele que é fraco para levantar e continuar a sua jornada. E você que sabe um pouquinho mais, ensine com paciência aquele que não entendeu e começa do processo do mingau, como Paulo fala, que está dando mingau até as pessoas consigam degustar um alimento mais sólido, porque a sua imaginação, o seu entendimento está consumado ou está tomado pela intempérie da imundícia desse século que tem contaminado através de meios de comunicação que mudaram os verdadeiros valores de uma sociedade, de uma família e da fé, destruindo esses valores, vindo com toda a força contra esses valores, contra as pessoas que estão se reunindo para ouvir uma mensagem, para ter uma perspectiva de fé, para vencer as dificuldades, não sendo manipulados, mas livres e apegados em Cristo Jesus. Quem é cristão? Possamos entender. Muitos acreditam em outras coisas, outros até confiam em carros, em cavalos, como o salmista diz, mas nós confiamos em o nome do Senhor. Ou seja, algumas pessoas acreditam na sua própria força do braço ou no seu exército constituído. Esquecem que o que impulsiona muitas vezes uma grande batalha na nossa dia a dia, num leito de enfermidade, quem está, para levantar-se e sair daquelas máquinas que estão mantendo a sua vida, e ele, na mais pequenez, consciência que possa ter, ainda uma força divina que atue sobre ele ou sobre a oração de alguém que leve essa oração para ele ou para ela que está ali, e ele ou ela receba isto e consiga revigorar-se, transformar-se e levantar-se saudável e confundir os médicos. Poder de Deus. Assim como aquele que é drogado, que está condenado pela sociedade ou pelo juiz dos crimes que cometeu, ele ser liberto disto, como o demônio que estava habitando na vida do gadareno e tantas outras maldades que possa ter feito, chegar num ponto de dizer: isso basta, porque agora eu sou um servo de Cristo, estou limpo pela sua palavra e sou uma nova criatura e creio. E o crer é fé. Baseado na fé, a gente pode romper barreiras, passar todas as dificuldades, ser um vitorioso lá na frente, estar nesse plano terreno existencial, nesse momento, superando isto e ajudando aos outros. E se quando nós precisarmos, alguém possa também nos ajudar, nos auxiliar e nos abençoar. A história nos conta
coisas boas, coisas terríveis, vitórias e derrotas, cada um no seu tempo. Hoje o tempo é o nosso, é nós que estamos aqui. As guerras, as tribulações, as doenças, as enfermidades que aconteceram nos séculos passados estão acontecendo de novo. Se você ler e buscar conhecimento um pouquinho da história do passado, ou ter uma reflexão espiritual na tua vida, Deus te mostrará a verdade, a luz, aonde as trevas se afastam e tudo vem à tona e é esclarecido. E sendo esclarecido, você vai entender um pouco mais do divino, porque Ele é luz, Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é amor. É referência para o navegador que está no meio de uma grande tormenta e vê o farol. E nesse farol determina para ele mesmo: eu vou em busca da terra firme, eu vou sair do meio dessa tormenta. Assim como aquele que está no deserto encontra o oásis para refrigerar do sol escaldante e abastecer-se de água. Assim é Deus. Deus não se explica, Deus é. Você crê ou não? Então, isso é fé, isso é acreditar, mas confiar em Deus. Os homens são falhos, prometem e não cumprem, né? E quando alguma coisa fazem é porque às vezes tem um interesse por trás disso. Então a gente tem que estar sempre orando, buscando conhecimento da mensagem, espiritualizado, para vencer e superar as dificuldades, seguir em frente, porque aqui nós somos peregrinos. Tenham vocês todos um abençoado domingo, que hoje é domingo, e é assim os dias que virão pela frente, junto com a sua família, no trabalho, no descanso, no lazer. É a minha oração, que Deus os proteja, os guarde e dê sabedoria, iluminando cada passo, cada escolha que vocês fizerem. Shalom.